A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais uma lição do terceiro trimestre, lições que estão no livro de Atos, né? Nós estamos falando em todo esse terceiro trimestre sobre a igreja em Jerusalém, a primeira igreja, aquela igreja que foi o próprio Cristo que fundou, sendo Ele mesmo a pedra fundamental. E a lição número 9, do próximo dia 31 de agosto, o tema, uma igreja que se arrisca. Uma igreja que se arrisca. Nós todos sabemos o que significa se arriscar, né? Como nós vamos ver aqui nesta lição que fala sobre Estevão, um dos 7 diáconos que foram escolhidos, separados, nomeados e receberam autoridade para cuidar das pessoas diretamente. Então eles precisavam, como vimos na lição passada, serem homens de boa reputação, irrepreensíveis, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né? Sabedoria essa que a gente sabe que é segundo a palavra, segundo o próprio Cristo, o Verbo vivo que desceu dos céus e ensinou tudo que eles precisavam saber. E até que eles começassem o trabalho, o Senhor pediu que eles aguardassem, eles aguardaram e o Senhor Jesus veio em forma do Espírito Santo e habitou neles. E aí sim estavam capacitados para fazer a obra de Deus. E ali, a partir daquele dia, na festa de Pentecoste, começa a Igreja de Cristo. Ali já tiveram uma colheita de mais de 3.000 almas, né? Onde se batizaram e ali começaram a Igreja de Cristo, os apóstolos. E aqui nós estamos falando de Estevão nessa lição. No nosso texto áureo, que está lá em Atos capítulo 7, versículo 55, diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Esse foi Estevão. Alguns segundos ou minutos antes de morrer, apedrejado pelo povo rebelde que não queria ouvir, não queria aceitar a palavra de Deus, não queriam aceitar a Cristo. E aí, se você ler o capítulo 7, você vai ver quando ele foi pego, levado, né, ao conselho, ao sinédrio, no mesmo lugar onde Jesus foi levado, e ali ele foi questionado, inventaram calúnias sobre ele, pessoas que disputavam com ele, pessoas que não aceitavam o que ele falava, pessoas que tinham sua doutrina própria, né? Não é diferente de hoje, tem muita igreja, tem muito ministério, tem muita denominação aí que tem a sua doutrina própria, tem pessoas, indivíduos que têm a sua doutrina de salvação própria, que às vezes está bem parecida com a da Bíblia, mas não é a verdade, não é o nosso Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Somente quem está cheio do Espírito Santo, somente quem tem relacionamento com Cristo, como a gente vem sempre repetindo aqui, meus irmãos, é necessário que haja primeiramente um novo nascimento. Isso significa relacionamento com Cristo, conhecimento de Cristo, conhecimento da palavra, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Esse é o novo nascimento, porque se o Espírito Santo não habitar em nós, nós também não vamos entender, nós também vamos criar doutrinas de salvação próprias, exclusivas nossas, coisas da nossa cabeça, como diz o próprio Deus, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa justiça é loucura. Nós viemos corrompidos, nós viemos escravos da morte e do pecado. Só nascendo de novo, morrendo, matando essa criatura que veio do pecado e da morte, herança de Adão e Eva depois do pecado, só matando e nascendo de novo em Cristo Jesus é que nós podemos entender as coisas celestiais. Nós podemos entender o plano da salvação e para isso o Espírito Santo é excelente. Alguém cheio do Espírito Santo prega a palavra, nós conhecemos o texto bíblico, né? A verdade vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus só pode ser pregada mediante o Espírito Santo. Assim como em Pentecostes, como quando o Espírito Santo veio,
entrou neles através de línguas, idiomas que pessoas entenderam, porque se falar o que ninguém entende, como que vai funcionar? Tem que falar o que as pessoas entendem, e ninguém melhor do que o Espírito Santo para falar o que o pecador precisa entender, porque o Espírito Santo é excelente em convencer sobre o pecado, a justiça e o juízo. Ele veio para isso, o próprio Cristo habitando em nós, a palavra, o verbo vivo. Aí sim, nós entenderemos, nós vamos crer e vamos viver em novidade de vida, matando, sepultando, nos batizando, que é o que significa esse simbolismo do batismo, que é morrer e ressuscitar. Nova criatura, não vivendo mais as minhas doutrinas ou a doutrina de homem, vivendo a doutrina de Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E Estevão era um homem assim, cheio do Espírito Santo. Ele tinha relacionamento íntimo com Cristo, com o Verbo, com a palavra, com a verdade, com o próprio Deus, porque o nosso Senhor Jesus disse, é necessário unidade plena de vocês para comigo e com o Pai, e entre vocês também, senão nada feito. E Estevão andava pregando a palavra segundo o Espírito Santo, através do Espírito Santo, também através do Espírito Santo, porque só é respaldado se for Deus falando através de nós, através do Espírito Santo. E ele operava milagres, sinais, prodígios, e as pessoas com os corações endurecidos, como o próprio Estevão falou, se você ler lá, volta um pouquinho, lê o capítulo 6, depois você lê o capítulo 7, basicamente é onde fala bastante de Estevão. Você vai saber muito sobre esse homem de Deus, cheio do Espírito Santo, para fazer o que Estevão fazia e pregar, defendendo a palavra de Deus, defendendo a sã doutrina, a doutrina de Cristo. O que ele fazia só se fosse através do Espírito Santo, meu irmão, porque sabedoria e verdade só pode vir do Espírito Santo. E coragem também e fé, né? Se arriscando, assim como é o tema da nossa lição. É disso que estamos falando. Apesar de tudo que venha contra nós, não concordando, dizendo que é mentira, porque está errado. Eu não sou Estevão não, meu irmão. Eu sou o Leandro, você sabe. Mas muitas vezes que eu abro a minha boca para falar sobre a palavra de Deus, pessoas se voltam contra mim. Por quê? É confronto com a doutrina que ela criou na cabeça dela ou que alguém contou para ela e que para ela já estava bom. Uma doutrina mais confortável, uma verdade falsa, né? Um sofisma, que é uma mentira com aparência de verdade, como o próprio apóstolo Paulo diz, que as pessoas vão juntar para si mestres, doutores, verdades, né? Que agradem elas, que sejam boas para elas. Então, eu não preciso deixar de fazer isso, não. Eu posso continuar fazendo isso. Eu posso viver dessa forma. Por quê? Contaram uma mentira para essas pessoas e os seus corações duros, e não querendo morrerem para si mesmos e viver segundo a vontade de Deus. Vocês conhecem a palavra, né? Quem quiser achar a sua vida aqui, vai perder a vida eterna. Mas quem perder a sua vida aqui, vai achar a vida eterna. Então, é isso. É morrer para o que o homem acha certo e viver exclusivamente segundo a palavra. Está aqui a Bíblia e o Espírito Santo, como professor, não vai te deixar enganado. Agora, é preciso que haja uma verdade em nós, de realmente querer a vontade de Cristo, a vontade do Pai, a vontade daquele que veio, deixou a sua glória, morreu por mim e por você. Eu preciso ter essa verdade em mim. Ou eu tenho a verdade de realmente querer a vontade de Deus, ou eu tenho a minha verdade, né? Aquela verdade que é a coisa mais fácil, que é a coisa mais de acordo com o que eu gosto, com o que eu acho certo. Não é o que achamos certo, não é o que queremos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e não há outra forma. É só através de Cristo, e Cristo é a própria palavra. Não tem como mudar isso. Então, somente cheio do Espírito Santo é que vamos poder entender, ok? Ter força, fé e nos arriscarmos mediante aos homens, mediante ao mundo que luta contra nós, porque o mundo não quer.
A nossa própria carne que está com a gente, dorme, acorda com a gente o tempo todo, né? A nossa casa aqui nesse mundo, ela luta, ela é inimiga de Deus, porque ela já foi condenada ao pecado e à morte. Esse corpo aqui não entra no céu. Esse corpo vai perecer, esse corpo vai deixar de existir e nós receberemos um corpo novo, glorificado. Esse aqui, condenado à morte. Então, ele, o seu próprio corpo, já luta contra você para que você não aceite, para que você não queira, porque nós temos os nossos problemas, não só de alma, tá? Que não são físicos, mas também temos os nossos problemas físicos, ok? Nós precisamos desse corpo para viver aqui, então esse corpo vai tentar fazer com que a gente faça coisas que agradam a ele, que são gostosas para a carne, então, mas são contra Deus. Então, ele sabe que ele não sobe, então ele vai querer curtir aqui, então ele vai lutar contra a tua alma. Mas você precisa ter a força do Espírito Santo, o entendimento, a visão, a verdade do Espírito Santo, para que você possa entender que nada do que você faz aqui para agradar a sua carne, né, ou para agradar a sua alma, que também tem lá as suas vontades, os seus sentimentos, as suas paixões, não vale a pena perder uma eternidade na glória vivendo prazeres que vão durar somente essa existência aqui. Então, somente o Espírito Santo vai te convencer disso e vai te dar força e fé para que você se arrisque, ok? Diante de um mundo que não quer a verdade, amém? E quando você é um homem ou uma mulher que não quer a verdade, você está no mundo, você é do mundo, ok? Então é isso que aconteceu aqui com Estevão. Estevão era um homem de Deus, cheio de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, com muito conhecimento da palavra, porque ele tinha relacionamento com a palavra, ele tinha relacionamento com Cristo. Então, ele debatia, ele tinha muitas discussões religiosas com pessoas que também achavam que sabiam, né? Que tinham as suas doutrinas e as suas verdades. Nós vamos ver vários grupos se levantando contra Estevão. E hoje tu acha que é diferente? Não é não. Experimenta estudar a palavra, chamar o Espírito Santo para que ele te revele a verdade, a santa e poderosa verdade, e comece a falar dela para você ver. Muito próximo de você vão se levantar contra você e vão dizer: ah, isso aí é exagero, ah, você é o santão, né? Você é o dono da verdade. É isso que vai acontecer, você vai sofrer perseguição de onde você menos espera, vai incomodar muita gente, porque quando você fala a verdade e a pessoa está vivendo uma mentira, se ela for orgulhosa, né? Porque a gente sabe que a soberba precede a ruína. Então, a pessoa não é capaz de vencer a sua soberba, o seu orgulho e prestar atenção, receber do Espírito Santo a revelação. Não, ela prefere ficar ali, naquele pedestal, porque eu sei, porque eu sou, porque eu aprendi assim a minha vida toda. E aí ela prefere se levantar contra você e dizer que você é mentiroso. Então, a gente vê a diferença quando esses homens pensavam que sabiam, achavam que estavam fazendo certo, mas ao mesmo tempo passavam por cima de tudo que eles achavam certo, mentiram contra Estevão, até subornaram pessoas para que Estevão fosse morto. Como é que uma pessoa que diz estar na verdade suborna, mente, engana outras pessoas para que outras pessoas venham e apedrejem alguém? Fica claro, né? Qual é a motivação do coração. Com certeza não são moradas de Cristo, que deu a sua vida por todos. Você quer ver a grande diferença dessas pessoas para Estevão? Você quer ver a diferença de pessoas que só perseguem os homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, porque são do mundo, são maus, ainda não foram libertos, ainda são escravos do pecado e da morte, só não perceberam ainda por causa da própria soberba. E aí o que aguarda eles? A ruína. E quando a palavra diz a soberba precede a ruína, não é simplesmente se dar mal, quebrar a cara aqui nesse mundo, não. A ruína que a palavra diz é inferno, é morte eterna. A gente precisa se desprender do nível humano. Quando a palavra de Deus fala vida, ela também está dizendo eternidade com o Pai. Vida eterna com o Pai. Amém, meus irmãos? Então, a gente precisa crescer espiritualmente na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a grande diferença
das pessoas que fizeram o que fizeram com Estevão e do próprio Estevão é que quando ele estava ali sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu os céus abertos. E ele ainda falou: eu vejo os céus abertos e vejo Jesus Cristo ao lado do Pai. E antes de morrer ele gritou: Senhor, não coloque sobre eles a culpa do que eles estão fazendo, porque eles são ignorantes. Literalmente era o que Estevão estava falando. Eles não entenderam, eles ainda não sabem, que se eles soubessem o que eu sei, se eles tivessem o Senhor habitando neles como eu tenho, o Senhor habitando em mim, eles jamais fariam isso comigo. Eles já teriam saído dessas trevas densas e já teriam vindo para a luz, para a sua maravilhosa luz, e hoje seriam meus irmãos e não os meus algozes, né, que estão aqui me apedrejando e me matando. Então, meus irmãos, Estevão se arriscou porque acreditava. Estevão se arriscou porque era cheio de Deus. Estevão se arriscava porque o amor de Deus transbordava e a vontade que ele tinha de que as pessoas entendessem, ouvissem ele, que destapassem os ouvidos, que quebrassem o seu orgulho e crescem no Senhor Jesus era maior do que o amor pela própria vida. Então, Estevão foi um exemplo, foi o primeiro mártir e foi um exemplo da pessoa que se arriscou muito, muito pela divulgação, pela missão que o Senhor Jesus deixou para ele. E não foi diferente com os outros. Nós conhecemos a história. Roma matou muita gente. Não só Roma, mas os próprios judeus que não acreditavam, que não queriam, né? Estevão mesmo foi apedrejado porque ele, se você ler o capítulo 7, você vai ver, ele não pensou duas vezes, ele falou verdades e verdades duras. Por quê? A gente passa despercebido quando a gente não fala a verdade, ou quando a gente prega um evangelho, esse evangelho fofo, né? Esse evangelho que massageia o ego, que só traz bênção e bênção e bênção, porque Jesus te ama, porque Jesus vai transformar a sua vida e o que estava ruim vai ficar bom e isso e aquilo, piriri. Olha, meu irmão, eu sinto muito lhe informar, mas aqueles que conhecem a verdade e pregam a verdade são perseguidos. Mesmo aqui nesse país onde está uma moleza falar de Jesus, experimenta falar de Jesus com verdade, palavras que são duras contra o pecado, contra a iniquidade, contra a preguiça, contra a avareza de um povo que se diz povo de Deus, mas que não faz nada para a obra. Não prega, não canta, não ora, não faz nada, não cuida das coisas de Deus, não investe no reino de Deus, pessoas que sequer estudam a palavra, mas são cheias de entendimentos de salvação, não têm relacionamento nenhum com Deus, mas acham que é assim, que é assado. Por isso que a gente tem aí um montão de denominação, um montão de entendimento, um montão de seita, né? Cada um tem o seu jeitinho de fazer as coisas, só que nós sabemos pelo Espírito Santo que o único caminho que vai nos levar a Deus é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é a sua santa palavra, tá? Que nós só aprendemos cheios do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, antes de estar dentro de nós, ele nos convence quando ele usa alguém cheio dele para pregar a palavra de Cristo. Amém? O Evangelho da salvação. Ele convence aquela pessoa crê, se arrepende verdadeiramente, com sinceridade, e começa a mudar a sua mente, ter fome e sede da verdade. Mediante esta sinceridade, o Espírito Santo conduz, ensina, usando os homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo à volta, porque não é sozinho.
O evangelho depende do próximo, assim como a verdade, a salvação e a graça precisou que Cristo se fizesse carne para vir nos salvar. E antes que eles começassem a trabalhar para Jesus, Jesus falou: esperem até que eu venha sobre vocês. E assim foi feito, mediante ao poder de Cristo em nós, cheios de Cristo, através do Espírito Santo, falamos, o Espírito Santo convence, a pessoa crê, se arrepende e vive em novidade de vida, matando as velhas práticas, o velho homem, a velha vontade. O entendimento agora é um só: Cristo Jesus. Fazemos e vivemos tudo segundo a vontade de Deus. Amém? Então, meus irmãos, é uma lição muito boa para quem quer a verdade, para quem quer pregar a verdade, para quem não quer ficar parado, estático nesta verdade e na obra de Deus. Porque quando a gente fala a verdade através do Espírito Santo, a gente vê muita coisa boa, muita coisa bonita, a gente vê muita cura, a gente vê muita restauração, a gente vê pessoas recebendo a verdade de Cristo e o Espírito Santo confirmando, aquela pessoa querendo, aceitando, começando a viver em novidade de vida. A gente vê o Espírito tomando a vida daquela pessoa e aquela pessoa cada vez querendo mais, e você vê aquela pessoa se tornar uma nova criatura. Agora a gente vê também semblantes se fecharem, pessoas não concordarem e pessoas te atacarem, pessoas que começam a querer atrapalhar a sua caminhada. Literalmente, as pessoas botam o pé na sua frente para você cair de cara no chão, com certeza. Mas a palavra diz o seguinte, que aquele que está em Cristo, nova criatura é colocado um anjo ao meu redor, ao seu redor, e esse anjo nos guarda. E nós, obedecendo a palavra, resistimos ao diabo, porque a minha luta não é contra a carne, não é contra a pessoa que se levanta contra o meu ministério, contra a minha vida, contra o que eu falo. Não, é contra os principados e potestades que investem muito nessas pessoas. Eles trabalham muito em volta dessas pessoas. Já trabalharam através de mentiras, já trabalharam através da soberba, do orgulho, e essas pessoas simplesmente se deixam levar. O Espírito Santo as convence, você pode ter certeza disso. Nós hoje estamos cercados de muitos e muitos, praticamente todos são convencidos que Jesus Cristo é o único caminho, mas ao invés de obedecerem tudo que a Bíblia manda, que o Espírito Santo manda, que o Espírito Santo ensina, preferem as suas próprias justiças, as suas próprias vontades. E aí, infelizmente, é um caminho que vai levar até a ruína. A soberba precede a ruína. Quer pecado maior do que a soberba contra o Espírito Santo? Pois o Espírito Santo te convence e você diz: não é assim não. É desse jeito aqui, esse jeito é muito mais legal, esse jeito aqui é muito mais fácil. Poxa, Jesus é amor, Deus é amor. Deus não ia fazer um negócio assim tão chato, tão difícil. Ser crente, nossa, ser crente é muito difícil. Meus irmãos, é uma eternidade no inferno, ou uma eternidade na glória. É um castigo tamanho e uma glória tamanha. Você acha que ia ser algo simples? Você acha que a graça ia ser de graça? Você acha que o amor não tem compromisso? Você acha que é graça, mas sem juízo? Não, meu querido, não é assim que funciona. Graça tem juízo e amor tem compromisso. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Amém? Então, meus irmãos, que Estevão seja um exemplo para nós. Hoje ainda não corremos risco de morte por falar a verdade, mas corremos riscos de ser boicotados, corremos riscos de ser descartados, de inventarem mentiras sobre você, de não querer você por perto, porque você incomoda. Luz acaba com treva.
ok? Verdade acaba com mentira. E às vezes pessoas construíram tantas coisas em cima de uma mentira para chegar a você com a verdade e acabar com tudo que ela fez em benefício próprio dela mesma. Não, ela não vai querer isso. Então algumas pessoas vão preferir ter as coisas aqui, mesmo indo para o inferno no final, do que abandonar tudo que ela acha correto e viver em segundo a verdadeira vida, que é Cristo Jesus. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Estevão era um defensor da palavra de Deus, conhecedor, profundo conhecedor, um excelente orador, porque era cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Tinha relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo e com a palavra. E por isso tinha tanta coragem e se arriscava diante de tanta gente que poderia fazer mal a ele. Ele sabia disso, ele persistiu, ele insistiu a todo momento querendo que aquelas pessoas fossem libertas. Ele desistiu da própria vida. Quem perder a vida aqui, ganha a vida eterna. E olha o que aconteceu. Olhou para cima e viu o próprio Cristo sentado à destra do Pai, como nosso sumo sacerdote que adentrou os céus e está sentado à destra do Pai, se compadecendo de nós. E mesmo assim, sendo apedrejado, Estevão estava tão cheio de amor, tão cheio de Deus, que é o amor, é o próprio amor, o nosso Deus, que ele nem quis que fosse imputado sobre eles algum castigo, alguma culpa por o estarem matando. Então, meus irmãos, é difícil até de entender que mesmo alguém nos fazendo tão mal, a gente ainda ora por ele, para que ele um dia saiba o que eu sei, saiba o que você sabe e pare de te perseguir e se junte a você nessa caminhada, nessa missão, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe você, espero que você tenha entendido um pouquinho. A nossa intenção não é dar toda a lição aqui, mas já falar um pouco sobre a lição para que domingo a gente possa explanar um pouco mais profundamente, porque a gente nunca consegue falar tudo. São lições que têm muito ensino, muito conteúdo, mas eu espero que o Espírito Santo possa ter falado algo ao seu coração e que você possa estar lá domingo na escola dominical para que a gente fale um pouco mais sobre isso. Amém? Estude a lição e aí a gente chega lá e fala mais abertamente sobre o assunto. Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus.